Olá, eu sou o Guilherme Ferreira, CEO da Colab Fertilizantes, e hoje estou aqui para falar de um assunto extremamente importante dentro da nutrição mineral de plantas e também da ciência do solo, que são os macronutrientes, né? Então, os nossos nutrientes a gente pode classificar eles quanto a macronutrientes, micronutrientes, mas se a gente lembrar lá da química do colégio, a gente vai lembrar das tabelas periódicas, que a gente tem, né, uma infinidade de elementos, e como que a gente considera quais que são de fato nutrientes para as culturas, quais que são importantes para o seu desenvolvimento. Então aqui nessa aula a gente vai falar um pouquinho a mais sobre esse assunto, focando então nos macronutrientes. Então, para começar, um elemento sem o qual a planta não vive é chamado de nutriente. E de acordo com seu teor e estado nutricional, que a gente encontra, né, como composição da planta, ele vai variar desde deficiência a toxidez, passando pelo nível ótimo adequado. A gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo na sequência. Mas basicamente a gente pode dizer que para a gente chamar um elemento de nutriente, ele deve atender pelo menos 3 critérios. O primeiro deles é que o elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta, como constituinte de uma molécula, participar de alguma reação, né? Alguns exemplos aí para se encaixar nessa primeira premissa. A segunda é de que a planta não é capaz de completar o seu ciclo de vida na ausência desse elemento. Então ela necessariamente precisa daquele elemento para estar completando todo o seu ciclo de desenvolvimento. E a terceira premissa é que a função do elemento é específica, ou seja, nenhum outro elemento pode substituí-lo naquela função. Isso não quer dizer que algum outro elemento possa ser algum precursor ou participar de alguma reação envolvida na planta. A função dele na planta tem que ser específica, então, atendendo essas 3 premissas, a gente pode dizer que o elemento, então, o nutriente, passa a ser essencial para o desenvolvimento das plantas. Então, as plantas, elas precisam de nutrientes em quantidades balanceadas a fim de suprir as suas necessidades de crescimento e desenvolvimento. Na agricultura, sem considerar outros fatores, a produtividade é também proporcional, até certo limite. Isso tem que ficar muito claro. A quantidade de nutrientes fornecida no solo e na forma de fertilizantes. O que isso quer dizer? Não quer dizer que cada vez mais, quanto mais eu colocar nutriente, eu vou aumentando cada vez mais a produtividade dos cultivos. A gente sabe, né, que cada variedade e tudo mais tem um potencial produtivo, isso tem que ser respeitado, né? A gente não pode fazer com que a planta produza mais do que ela tem de fato potencial, mas dentro do cenário da agricultura a gente tem diversos fatores que vão estar influenciando na produtividade das culturas, né? Então só o fato de ela estar ali no solo, tomando sol, sendo atacada por pragas e doenças, né? Apesar da gente não querer isso, a gente tem uma noção de que isso acontece. Às vezes acontece algum estresse biótico, outro abiótico, como uma seca, uma geada. Então a planta não consegue focar só em produtividade, ela tem que gastar uma energia, além do seu crescimento, de também se recuperar desse estresse. Então a gente tem vários fatores que vão estar influenciando a produtividade dos cultivos e a gente chega num ponto, né, que quanto mais nutrientes a gente colocar, não necessariamente aquilo vai trazer um retorno para a gente em produtividade. Então a gente tem que ter bastante noção de que esse balanço de nutrientes vai ser bem importante com relação a isso. Então, dentro desse ponto, vocês podem observar ali que tem uma imagem, né, bem figurativa de um barril. E as madeiras que vão compor esse barril, né, para ele estar completo ali, seria o nível ideal de cada um dos nutrientes. Não necessariamente todos precisam ter a mesma quantidade disponível para as plantas, né? Então, a lei do mínimo, o que ela diz, né? Ela diz que o rendimento de uma colheita é limitado pela ausência de qualquer um dos nutrientes essenciais, mesmo que todos os demais estejam disponíveis em quantidades adequadas, onde o excesso de um nutriente não supre a falta do outro. Então, ou seja, dos 20 nutrientes essenciais, tu pode estar com 19 no nível ótimo, mas um está abaixo, ou seja, está deficiente. Aquilo ali já vai ser um impeditivo para tu atingir todo o teu potencial produtivo das tuas culturas. Então, ou seja, né, o que tudo isso quer dizer? Né? Entender que esse balanço de nutrientes e como ele irá afetar o nosso manejo é extremamente importante para atingir um desenvolvimento satisfatório dos nossos cultivos e, por consequência, dar condições para que as plantas atinjam, de fato, essas altas produtividades. Então, entendendo esses conceitos básicos, né, um pouco mais genérico de como que um elemento se transforma no nutriente,
Agora a gente vai entrar, de fato, na classificação dos nutrientes, né? Então, os elementos essenciais podem ser agrupados em macro e micronutrientes, como eu estava falando lá no início para vocês, de acordo com a sua concentração relativa no tecido ou de acordo com a concentração requerida para o crescimento adequado das plantas. Então, pensando dessa forma, a gente pode classificar os nossos nutrientes em basicamente dois, né? Então, macro e micronutrientes. Qual que é a diferença? Pelo fato de um elemento ser um macronutriente, ele é mais importante do que um micro? Não, isso a gente tem que deixar bem claro. Essa classificação de macro e microelemento não é com relação as funções que eles vão inserir ter nas plantas a partir do momento que entram dentro do seu metabolismo, mas sim referentes às quantidades necessárias para a planta desenvolver, ter um bom desenvolvimento. Então, os macronutrientes, eles são consumidos em larga escala, né? Então, a gente fala aí nas dosagens de quilos por hectare, quando a gente vai fazer as nossas adubações. Enquanto os micronutrientes são absorvidos em menores quantidades pelas plantas. Então, na prática, a gente tem somente essas duas classificações. E dos macronutrientes, então, a gente tem os primários e os secundários. Né? Os primários, o famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E os secundários, enxofre, cálcio e magnésio. De novo também, né? Pelo fato de um macronutriente ser primário ou secundário, não necessariamente diminui a importância dele para o desenvolvimento das plantas, né? Vamos lembrar lá da lei do mínimo. Se qualquer um desses elementos estiver em falta, né, abaixo dos níveis adequados, a gente não vai conseguir atingir altas produtividades. A única diferença é que uns são relacionados a alguns preparos que a gente faz na nossa área antes de fazer o cultivo. Então, cálcio e magnésio muito em função da calagem, o enxofre muito referente à quantidade que vai estar presente, o teor de matéria orgânica também e adubações foliares que a gente vai fazer, e o NPK, a famosa adubação de base, manutenção e correção, né, que todo mundo faz. Mas a gente não tem só esses elementos, né? A gente tem os micronutrientes também, que a gente poderia encaixar aí o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco, né? Como exemplo aí dos micronutrientes. Mas a gente também tem outros importantes, né? Que é o carbono, hidrogênio e oxigênio, que são não metais, né? Mas eles também são considerados nutrientes, né? Mas a única diferença é que a gente não vai fornecer eles para as nossas plantas através de nutrição, né? Eles são constituintes do material orgânico, então daí que vem essa classificação e importância deles, né? Então, aquilo que eu estava falando para vocês da lei do mínimo e também a produtividade da cultura não está em função de determinada quantidade de produto que a gente coloca nas nossas lavouras, muito em função do que a gente consegue interpretar dessa figura, né? Então, ali a gente tem no eixo Y a produtividade relativa e no eixo X a disponibilidade de nutrientes. Então, a gente começa a ver que quando a gente começa a fornecer nutrientes para os nossos cultivos, a gente tem uma curva, né, um pouco mais exponencial, né, de crescimento mais rápido, que é a curva onde a gente ainda está enquadrado na parte de deficiência, né? Então, a produtividade relativa ali, ela vai aumentando à medida que vai aumentando a disponibilidade de nutrientes. Quando essa deficiência é muito severa, a gente vai ter os sintomas visuais visíveis nas nossas plantas, né? Mas à medida que a gente vai chegando mais próximo ali da linha de ótimo ou adequado, a gente já começa a ter sintomas não visíveis, né? E aí a gente tem a importância, né, das análises, tanto de solo e tecido foliar, para a gente conseguir fazer uma identificação aí de falta de nutrientes e propor a melhor adubação naquele determinado momento. Então, se os nossos níveis de nutrientes estão abaixo desse adequado, a gente já tem a lei do mínimo agindo, né? Se a gente tiver um nutriente abaixo do requerido pelas culturas, a gente já não consegue atingir altas produtividades. À medida que a gente entra no nível adequado, né, a resposta que a gente vai ter com relação à adubação e produtividade, ela vai dando uma estreitada, né? Então a gente começa a ver que quanto mais nutrientes a gente vai adicionando nos nossos cultivos, menor vai sendo a resposta, né? E daí é muito importante a gente começar a fazer as contas, né? Se aquela adubação que eu estou fazendo de fato está sendo rentável e vai trazer incremento de produtividade e de renda na minha operação. A ponto que a gente passa do nível adequado e entra no excesso, e daí a gente vai cair em duas situações: o consumo de luxo e a toxidez. Consumo de luxo muito atrelado aos macronutrientes e toxidez aos micro. Por quê? O consumo de luxo nada mais é do que aquele excesso de adubação, principalmente de macronutrientes,
em que quanto mais eu vou adubando, menos resposta eu vou tendo, né? Ela é mínima ou nula. Então eu estou mais gastando dinheiro, jogando dinheiro no ralo, né, em forma de adubação, do que tendo resposta como produtividade, porque a planta já está atingindo aquele nível ótimo de produtividade relativa. Com os micronutrientes acontece diferente, a gente não chama de consumo de luxo, né? A gente já fala de sintomas de toxidez. Daí o excesso desses micronutrientes, por mais que eles sejam requeridos em pequenas quantidades, o excesso deles vai trazer alguns desequilíbrios fisiológicos no metabolismo das plantas, e daí a gente começa a prejudicar o desenvolvimento delas e ter queda de produtividade. Então, muito importante, né? Por isso que os manuais de adubação e calagem, sempre quando a gente faz uma recomendação, é sempre para que a gente mantenha nos níveis ótimos ou adequados, né? Aqui no sul do país, a gente sempre faz adubação corrigindo para o nível ótimo, né? Então, para o nível alto, desculpa. Então, tem muito baixo, baixo, alto e muito alto, né? Sempre mantendo no alto para a gente estar sempre nesse nível adequado de disponibilidade de nutrientes e, com isso, ter uma produtividade relativa satisfatória e que vai dar uma renda para o produtor. Então, na sequência, entrando mais a fundo nos macronutrientes, agora a gente vai passar por cada um desses nutrientes, né? Então, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, entender quais que são as funções desses nutrientes nas plantas e quais que são os sintomas de deficiência, né? Para que quando a gente esteja lá no campo, né, a gente tenha algum indicativo já do que está acontecendo, sempre lembrando, né, que diagnóstico visual dos cultivos, ele é muito importante para quem já tem um conhecimento muito profundo de determinada cultura e já sabe aquilo que está fazendo, né? Mas muitas vezes a gente pode ter sintomas de deficiência muito parecidos, mas que ocorrem em regiões diferentes das plantas, né? Então isso, se a gente não tiver uma experiência muito grande, pode nos levar a alguns erros e com isso a gente trazer algum prejuízo, né? Então sempre lembrando que mesmo tendo conhecimento muito profundo, né, a análise de solo, análise de tecido foliar tem que estar sempre caminhando junto com o agrônomo para a gente ter sempre 100% de exatidão naquilo que a gente está diagnosticando e recomendando para os nossos produtores. Então vamos começar pelo nitrogênio, né? O nitrogênio é o principal macronutriente para as plantas e apresenta uma característica distinta, né? Que ele pode ser encontrado e absorvido tanto na forma catiônica como na forma aniônica, né? O nitrogênio pode ser absorvido por diferentes formas na planta, sendo que a sua absorção pode ser oriunda da atmosfera, né? Então, 78% do que a gente tem no ar que a gente respira é nitrogênio, né? Ou também pode ser encontrado no solo, né? Nas formas de N2, NH4+, e NO3-, né? Então, todas essas formas a gente pode encontrar o nitrogênio, né? Um elemento muito dinâmico que sofre várias transformações aí no solo. Mas a principal forma de absorção, na maioria das culturas, é na forma de NO3-, né? Na forma de nitrato, por conta do processo de nitrificação que ocorre no solo. Então, para as culturas com capacidade de realizar a fixação biológica de nitrogênio, né, como a soja, né, as leguminosas, a maior absorção do elemento se dá na forma de N2, né, porque os micro-organismos ali que estão fazendo aquela simbiose conseguem, então, absorver esse nitrogênio que está no ar, que é uma fonte muito grande de nitrogênio que a gente tem que estar presente, e com isso garantir o desenvolvimento satisfatório dos nossos cultivos, né? Então, a sua fixação nas plantas depende da presença de outros nutrientes no solo, e também nas plantas, bem como de algumas bactérias, né? Como eu estava falando anteriormente, fixadoras que se desenvolvem nas raízes de algumas culturas, principalmente nas leguminosas, como o caso da soja que a gente citou anteriormente. No solo, a principal fonte de nitrogênio é a matéria orgânica, né? Elas têm uma correlação muito grande. Tem um estudo de Baldi, né, em colaboradores de 2010, que fala que a matéria orgânica e o nitrogênio têm uma correlação de 94%. Né? Então a gente começa a ver a importância da matéria orgânica que a gente tem dentro dos nossos solos, né? Entretanto, nem todo o nitrogênio que vai estar presente nessa matéria orgânica do solo está prontamente disponível para as plantas, né? Ele vai sendo liberado lentamente e depende da atividade da microbiota do solo. Então, à medida que ela vai decompondo a matéria orgânica do solo, daí a gente vai conseguindo disponibilizar para as plantas, né? Mas lembrando que é um elemento muito dinâmico, alguma coisa é perdida, outra é absorvida pelos próprios micro-organismos, né? Mas se a gente pegar as principais funções do nitrogênio, a gente pode dizer que o nitrogênio é responsável pelo crescimento das plantas, vai atuar diretamente na fotossíntese, é parte constituinte da clorofila, vitaminas, carboidratos e proteínas,
é responsável pela coloração verde escura nas folhas, né? Então é o nutriente do crescimento, é o nutriente da coloração verde das plantas, e também vai atuar no desenvolvimento do sistema radicular, né? Então, ajudando bastante, né, em várias etapas do processo de crescimento das plantas, né? Normalmente, só o nitrogênio presente no solo não é capaz de suprir as necessidades das culturas agrícolas, né? E para atingir altas produtividades. Então, para garantir o suprimento adequado de nitrogênio e uma boa produtividade, é necessário que se realize adubação nitrogenadas nas culturas, né? Principalmente nasquelas que não realizam a fixação biológica de nitrogênio, como é o caso das gramíneas, por exemplo. Então, dando sequência, né, o nitrogênio ele é facilmente redistribuído no floema, né, apresentando alta mobilidade no interior da planta. E por isso, os sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas mais velhas. Então, essa é uma informação muito importante. Quando a gente vai falando do enxofre ao final dessa apresentação, vocês vão ver que eles vão ter um sintoma de deficiência bem parecido, mas a região onde eles vão ocorrer são completamente diferentes, e daí a gente consegue, de fato, ter uma melhor precisão do que a gente está em falta naquela cultura. Então, como sintoma principal, a gente pode dizer coloração de verde claro a amarelado nas folhas, e se desenvolvem depois das partes mais jovens da planta, quando a deficiência é mais severa, né? Então, ocorre primeiro nas folhas mais velhas, mas isso não quer dizer que não possa ocorrer nas folhas mais jovens, quando a gente está com uma deficiência muito severa desse elemento nos nossos cultivos. Outros sintomas que a gente pode observar é nanismo, atraso do crescimento, folhas delgadas, menor perfilhamento em cereais, menor conteúdo proteico e menor número de folhas, né? Plantas deficientes em nitrogênio amadurecem precocemente, né? Então, havendo redução significativa no rendimento e na qualidade dos cultivos. Então, um exemplo que a gente pode citar é essa imagem, né? Foi pega de um trabalho que mostra o desenvolvimento até certo estágio da cultura do milho, né, até V4 ali, e uma planta que está sem a falta de nitrogênio, como que é prejudicial ao desenvolvimento já logo no início do desenvolvimento, né? A gente já consegue ver uma planta com uma coloração mais verde claro ali, bem menor. Então isso com certeza vai refletir num prejuízo, né, ou uma redução de produtividade num produtor que produz o seu cultivo sem esse nutriente, né? Apesar da gente saber que todos os produtores aplicam nitrogênio, mas só para mostrar, né, como que ele é importante, né, para esses cultivos, principalmente para as gramíneas. Passando para o próximo elemento, então, o fósforo, juntamente com o nitrogênio e o potássio, que a gente vai ver na sequência, né, um dos nutrientes mais importantes para uma planta, né, sendo indispensável para o crescimento e desenvolvimento das culturas. Quando os níveis de fósforo estiverem abaixo das necessidades da cultura, deve-se realizar, né, uma adubação de reposição ou manutenção. Isso porque, né, nas plantas o fósforo desempenha um papel fundamental na formação de ATP, né, trifosfato de adenosina, sendo ela a principal fonte de energia para a realização dos processos metabólicos que ocorrem nas plantas, né, fotossíntese, divisão celular, transporte de assimilados e carga genética. Então é extremamente importante, né, o fósforo em todo o ciclo de desenvolvimento das culturas. O fósforo ele é absorvido nas plantas, né, encontra-se presente na solução do solo, e por se tratar de um macronutriente necessita constantemente ser monitorado, né? Todo o fósforo é absorvido nas formas inorgânicas, né? Então H2PO4- ou HPO4-2-, sendo assim, né, o fósforo presente na matéria orgânica do solo ele não vai estar prontamente disponível para absorção das plantas, como ocorre com o nitrogênio, né, sendo necessário passar pela ação dos micro-organismos do solo para transformar ele na forma inorgânica, e daí sim ele poder ser absorvido pelos nossos cultivos. Os principais fatores que vão afetar a disponibilidade de fósforo para as plantas vão incluir o teor de argila, níveis de fósforo, pH e matéria orgânica do solo. A estimativa dos teores de fósforo no solo para as culturas de sequeiros pode ser realizada através de análise de solo, né? Que no sul do país a gente usa bastante a extração pelo extrator Melick 1. Então, quando realizada a adubação com fósforo no solo, deve-se atentar para alguns cuidados básicos para maximizar a eficiência de absorção desse elemento pelas plantas, né? Um dos cuidados mais importantes é quanto ao local de adubação,
né? Por se tratar de um elemento imóvel no solo, né? Então, ele faz algumas adsorções específicas no solo, ficam retidos com uma força de ligação muito forte e dificilmente acabam sendo disponibilizados, né, para o solo. Precisa passar por alguns processos, como maquilatação através de ácidos orgânicos, disponibilização pelos micro-organismos. Então é necessário que a adubação fosfatada seja realizada o mais próximo possível das raízes, né, para possibilitar maior absorção do nutriente. Então, uma prática que se faz é fazer a adubação em profundidade, né? À medida que o sistema radicular vai crescendo, ele vai atingindo esse fósforo, e no processo de semeadura, e não fazer a lanço, né, como é possível fazer a realização da adubação do nitrogênio, por exemplo. Quando a gente fala de sintomas de deficiência, né, um dos primeiros a serem observados é a diminuição do crescimento das plantas, podendo causar uma clorose nas folhas e necrose intravernal, sendo que as folhas mais velhas acabam sendo as mais afetadas. Algumas plantas, né, como o milho, por exemplo, vocês podem observar ali na figura, podem desenvolver uma coloração púrpura ou avermelhada nas folhas inferiores e no caule, tá? E esse é muito interessante, é um sintoma de deficiência muito característico do fósforo, essa coloração mais púrpura arroxeada nas folhas, né? E essa condição, ela está associada à acumulação de açúcares em plantas deficientes em fósforo, principalmente em épocas de baixa temperatura. Então a gente pode observar, assim como a gente apresentou ali para o nitrogênio, né? Então uma folha que não apresenta deficiência de nenhum dos nutrientes e uma folha que está aí além do mínimo pela deficiência de fósforo, refletindo ali em alguns sintomas de deficiência muito visual na cultura do milho. Então, dando sequência aos macronutrientes, a gente entra então no potássio. O potássio é um macronutriente catiônico, sendo um dos nutrientes mais requeridos pelas plantas, né, ficando atrás somente do nitrogênio. É considerado mais abundante na planta. Sua principal forma de absorção é pelas raízes e não faz parte de nenhuma estrutura ou molécula orgânica na planta, né? O potássio não é um nutriente utilizado na síntese direta de moléculas orgânicas, porém, dentro da planta, ele vai exercer inúmeras funções, né? Dentre elas, o movimento estomático, né? Então, o íon potássio atua diretamente na abertura e fechamento dos estômatos. Esse controle sobre a abertura estomática está ligado diretamente à absorção de água, devido à presença de potencial hídrico, que é causada pela perda de água. Outra função extremamente importante é a fotossíntese e translocação dos fotoassimilados. A importância do potássio na fotossíntese está vinculada à influência na síntese da rubisco, principal enzima responsável pela fixação do carbono. Outra função extremamente importante é a ativação enzimática, né? Uma das funções do potássio é ser ativador de mais de 60 enzimas, né? Então as enzimas funcionam como catalisadores de reações químicas, então aí a gente começa a ver uma importância muito grande, né, desse elemento no desenvolvimento dos cultivos. Eles atuam também no crescimento meristemático, né? Então os pontos de crescimento das plantas, qualidade dos produtos e resistência a patógenos, né? O potássio também está relacionado aí a alguma fortalecimento das paredes celulares, então a gente começa a ver várias importâncias, né? Não só no metabolismo da planta, mas também ao ataque de alguns organismos que podem vir a causar prejuízo no desenvolvimento dessa cultura. Como o potássio se trata de um nutriente móvel na planta, né? Assim como o nitrogênio, os sintomas de deficiência vão aparecer primeiro nas folhas mais velhas. E um dos sintomas mais comuns de deficiência de potássio é o secamento, né, o queimamento da margem das folhas, né? Então vocês podem observar ali na figura como se tivesse uma borda com uma necrose, né, ao redor das folhas. Esse é um sintoma de deficiência bem característico desse elemento. As plantas deficientes em potássio crescem vagarosamente e desenvolvem pouco sistema radicular. Então a gente pode observar ali em algumas imagens que estão aparecendo para vocês. Outros sintomas de deficiência, né? Os caules apresentam facilidade em quebrar, o que pode ocorrer acamamento das plantas, dependendo das condições da planta e também no ambiente. Então, locais que ventam bastante e uma deficiência de potássio pode levar ao acamamento dessas plantas. Outros sintomas que a gente pode observar têm relação com as sementes e frutos. Plantas deficientes em potássio podem vir a desenvolver frutos pequenos e, no caso de sementes ou grãos,
o tegumento pode apresentar características de enrugamento, né? Lembrando que ao ponto que a ocorrência de deficiência de potássio, provavelmente algum outro nutriente também já vai se encontrar em desconformidade às exigências da cultura no solo, né? Portanto, a melhor forma de diagnosticar esse problema, é por meio da análise química do solo, correção e monitoramento. Então aqui de novo a gente pega a planta de milho, né? E mostra como que desde o início uma deficiência do potássio, né? A lei do mínimo vai estar atuando e a planta não consegue então ter um crescimento satisfatório, que isso vai se refletir lá na frente em baixas produtividades, né? O produtor poderia estar tendo uma rentabilidade melhor da operação, mas devido às deficiências logo no início, a planta não consegue completar um desenvolvimento satisfatório. Próximo nutriente, então, terminamos ali com potássio, os macronutrientes primários, e começamos a entrar nos macronutrientes secundários. De novo, pelo fato de eles serem macronutrientes secundários, não quer dizer que eles sejam menos importantes do que os macronutrientes primários. E o primeiro que a gente vai falar é do cálcio, né? O cálcio é considerado um macroelemento essencial para o crescimento e desenvolvimento vegetal, né? E ele vai exercer funções bioquímicas nas plantas, tais como o constituinte da lamela média das paredes celulares, sendo requerido como cofator por algumas enzimas envolvidas na hidrólise de ATP e de fosfolipídios, e além disso vai atuar como mensageiro secundário na regulação metabólica, né? Então vai participar de vários processos metabólicos que ocorrem no interior do tecido vegetal. Em termos gerais, o cálcio ele atua e tem uma atuação bem pontual, bem característica, que é na estrutura celular, sendo nos componentes da parede da célula, né? Agindo também na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico, auxiliando na disponibilização de molibdênio e outros micronutrientes para as plantas, né? No solo, ele vai atuar como agente redutor da acidez, diminuindo a toxidez de alumínio, cobre e manganês, por exemplo, né? Então, através do processo de calagem, né, a gente consegue aumentar os teores de pH no solo. Aumentando os teores de pH, a gente aumenta as quantidades de hidroxilas que a gente tem livres no solo, então elas vão fazer reação com esses metais, vão criar alguns hidróxidos e com isso eles precipitam, diminuindo assim o potencial de toxidez desses metais no solo. Quando a gente fala de sintomas de deficiência do cálcio nas plantas, né, pelo cálcio ser um nutriente imóvel no interior delas, a sua deficiência é caracterizada pelo escurecimento e morte dos ápices de crescimento, tanto nas raízes como na parte aérea, né? Então, como ele é imóvel, o sintoma de deficiência ocorre preferencialmente nas folhas mais jovens, né? Então, as folhas mais jovens ficam encurvadas, como aparece ali na imagem, né, como exemplo. As margens adquirem uma coloração marrom e acabam se tocando entre si, né, ficando as folhas expandidas e as bordas deterioradas. Normalmente, a deficiência de cálcio é mais comum em solos ácidos, arenosos ou com baixo teor de matéria orgânica, tá? Então, isso são algumas características que podem levar a uma maior deficiência de cálcio para as nossas culturas. O rendimento e a qualidade dos frutos também ficam reduzidos com a alta incidência de podridão apical e degenerência interna dos frutos, né? Então diminuindo aí a qualidade dos cultivos e por consequência a produtividade das culturas. Então a gente vê nessa imagem, né, que logo no início, se a gente não tem um manejo do solo correto, né, e bem cuidado, já desde o início a gente pode prejudicar bastante o crescimento dos nossos cultivos e por consequência, de novo, né, a lei do mínimo começa a agir e a gente começa a ter prejuízos com as plantas não atingindo todo o seu potencial genético. Próximo macronutriente secundário é o magnésio, né? O magnésio é um macronutriente essencial para o desenvolvimento das plantas e é requerido por várias enzimas envolvidas na transferência de fosfato, além de ser constituinte da clorofila das plantas, né? Então, vai ter uma atuação bem forte na fotossíntese, né? Então, o magnésio atua na ativação de enzimas envolvidas na respiração celular, na fotossíntese, como eu acabei de citar, e na síntese de RNA e DNA. Quando a gente fala de sintomas de deficiência, né, por magnésio, né, em decorrência da mobilidade do nutriente no interior da planta, seus sintomas são mais visíveis primeiramente nas folhas mais velhas e tem como característica clorose nas entrenervuras das folhas em algumas espécies. Pode ocorrer a senescência ou perda prematura das folhas, além de quando a deficiência for severa, ocorre desenvolvimento de necrose quando a deficiência for mais severa, né? Como a gente pode observar ali nas imagens. Se a gente for fazer uma comparação
com o macronutriente que a gente estava avaliando, o potássio, o macronutriente primário, a gente pode observar que a gente também vai observar essas cloroses internervais, né? Mas a diferença é que no potássio a gente vai ter, de fato, aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela necrose na ponta das folhas, né? O que é bem característico, que pode ajudar a gente a diferenciar no campo, né? Esses dois sintomas de deficiência e qual, de fato, é o elemento que tá em falta aí no nosso cultivo. Então, aqui, de novo, a gente traz uma imagem da planta de milho, né? E, de novo, a lei do mínimo atuando, né? E mostrando que uma diferença de crescimento logo no início do desenvolvimento, o que vai levar a uma menor produtividade dessas plantas ao final do ciclo. Então, passando agora para o último macronutriente secundário, que estou aqui para apresentar para vocês, que é o enxofre. O enxofre é um dos nutrientes mais requeridos pelas plantas, fundamental em processos metabólicos e na produção de proteínas, o que vai influenciar o desenvolvimento e enchimento de grãos, por exemplo. Também está vinculado ao processo metabólico da fotossíntese, presente em coenzimas como a ferrodoxina e associado à fixação de nitrogênio. Além dessas funções, o enxofre também manifesta importância quando as funções fungistáticas, acaricidas e inseticidas. O enxofre, assim como o cálcio e magnésio, ele é conhecido como macronutriente secundário, como eu estava falando ali para vocês, e precisa estar disponível à planta durante todo o seu ciclo. Na maioria das culturas já tem trabalhos que mostram que a necessidade de enxofre gira em torno de 10 kg a 30 kg por hectare. Mas existe diferença da necessidade entre leguminosas e gramíneas. Normalmente as leguminosas são mais exigentes quando comparadas às gramíneas. Isso se deve ao fato do teor de enxofre em suas sementes ser relativamente maior nas leguminosas do que nas gramíneas. O solo fornece o enxofre para as plantas por meio da matéria orgânica. Então, 90% do que é requerido pelas culturas agrícolas já tem estudos que mostram que são provenientes da matéria orgânica do solo. Mas para obter uma melhor produtividade, pode ser necessário fazer um incremento por meio da adubação por meio do fornecimento de alguns fertilizantes que possuem o enxofre, que tem essa característica de estar disponibilizando esse alimento para os cultivos. E na natureza, as rochas ígneas são a fonte primária de enxofre, normalmente na forma de sulfato. Quando a gente começa a falar dos sintomas de deficiência de enxofre nos nossos cultivos, a gente pode observar que o enxofre ele é pouco redistribuído nos tecidos vegetais. Em caso de carência do elemento, os sintomas aparecem primeiro nas folhas mais novas, como uma clorose generalizada no nimbo foliar, como a gente pode observar nessas imagens ali representadas, podendo ser confundida com a deficiência de nitrogênio, como eu estava falando lá no início para vocês. Então, a diferença dos dois é que no nitrogênio, a deficiência começa nas folhas mais velhas e através da redistribuição, por causa da redistribuição, ocorre nas folhas mais velhas. No caso do enxofre, acontece ao contrário, ocorre primeiro nas folhas mais jovens. Ainda, os frutos podem apresentar uma coloração verde claro e perda na firmeza. Então, essas são algumas características da deficiência de enxofre. E, de novo, a gente traz como exemplo ali uma planta do milho para mostrar como que a lei do mínimo, falo novamente da lei do mínimo, vai estar agindo, diminuindo o crescimento dos cultivos e lá na frente refletindo em perda de produtividade dessa cultura. Então, sobre os macronutrientes seria isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se vocês quiserem mais conteúdos como esse, se liguem nas nossas redes sociais. Não esqueça de curtir e compartilhar aí com seus amigos essa nossa apresentação. E até a próxima, pessoal. Forte abraço.